Queridos, Efésios 6, capítulo 11, versículo 11, vamos ler bem forte, Efésios 6, 11. Todos juntos? Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. De novo, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Queridos, a palavra ciladas, nesse versículo, Efésios 6:11, a palavra ciladas é a tradução do grego metodeias. Metodeias significa armadilhas, truques, estratagemas, enganos ou ciladas. Paulo diz que nós devemos, eu e você, nós precisamos desesperadamente tomar toda a armadura de Deus, porque Satanás coloca armadilhas em nosso caminho. O apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, porque o diabo coloca armadilhas no nosso caminho. O que é uma armadilha? Quando eu era criança, eu era doido para aprender a fazer uma arapuca. Por quê? Porque os passarinhos, eu era criança na roça, e na roça uma das principais diversões de criança era pegar passarinho. E a gente passava muito tempo tentando pegar passarinho. Mas não conseguia, porque a gente não sabia como pegar. Então, o dia que eu consegui fazer uma arapuca, eu fiquei alegre demais, porque os passarinhos não me deixavam nem chegar perto deles, mas eles caíam na arapuca, porque eles não sabiam que era uma armadilha, que era uma cilada. A armadilha é aquilo que aprisiona e até destrói e mata. Por quê? Porque a vítima não sabe que é uma armadilha. É isso que Satanás faz contra os seres humanos e de modo especial contra o cristão. Teologicamente, ciladas do diabo são as mentiras de Satanás disfarçadas de verdade. O que é ciladas do diabo? As mentiras de Satanás disfarçadas de verdade. Então, qual é uma definição de cilada do diabo? Vamos ver uma definição possível, que talvez não seja definitiva. Fale comigo ali. Cilada do diabo é uma mentira satânica com aparência de verdade, com o objetivo de nos levar a pecar. Lembra disso? Cilada do diabo é uma mentira satânica com aparência de verdade, com o objetivo de nos levar a pecar. O diabo prepara suas ciladas com a finalidade de iludir, aprisionar e destruir o ser humano, especialmente o cristão. No texto de Gênesis 3, 1 a 6, nós identificamos várias dessas ciladas, das quais Paulo fala em Efésios. Primeira cilada, irmãos. Vamos juntos? Fale comigo. Está em Gênesis 3, 1 a 6, as ciladas do diabo que vamos estudar hoje. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto. Primeira, juntos, fale comigo. As ordens de Deus são rigorosas e insuportáveis. É isso que Satanás fala com o cristão, fala ao ser humano, sempre, constantemente. As ordens de Deus são rigorosas e insuportáveis. Verso 1 desse texto, parte B.
diz assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Na NVT, essa parte está assim: certa vez ela, a serpente, perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Queridos, notem que essa pergunta sugere o contrário do que Deus diz. O diabo pergunta para Eva: foi isso que Deus disse? Que vocês não devem comer de nenhuma das árvores do jardim? Mas isso é precisamente o contrário do que Deus tinha dito. Olha esse texto, Gênesis 2, 16, 17. Leia comigo. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ele não falou de nenhuma, ele falou exatamente o contrário. De toda árvore do jardim comerás livremente. Verso 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não disse de nenhuma, Deus disse de apenas uma, não comerás. Então, a ênfase da ordem de Deus está na permissão, Mas a ênfase da pergunta de Satanás está na proibição. E com isso ele tenta incutir a seguinte ideia no coração de Eva. Ele está dizendo: Deus é o Deus da proibição irracional, injusta, é impossível de ser obedecida. Querido, é isso que o inimigo fala comigo e com você. Constantemente ele nos diz: Deus é o Deus da proibição irracional, injusta, impossível de ser obedecida. Deus é um Deus opressor, limitador. Deus é um Deus que quer tirar, Ele quer impedir o prazer, a alegria, a liberdade, a naturalidade da vida. Então você vê aqui que Satanás já começa a conversa com Eva, tentando depreciar Deus, tentando desacreditar Deus. Ele já começa a conversa tentando criar em Eva uma rejeição, uma hostilidade para com as regras e os limites de Deus. Essa cilada, irmãos, permanece atualíssima. Veja algumas versões dela na nossa sociedade hoje. Ouça o diabo falando, preste atenção. Ouça Satanás falando: por que manter a pureza no namoro? Ou fazer sexo só depois do casamento? Isso é ultrapassado e também impossível. Um Deus que proíbe isso não é justo, é opressor, é mau. É um Deus que não quer o nosso prazer, a nossa felicidade, a nossa alegria. É um Deus que tem alegria em tirar a nossa liberdade. Ele diz: por que ter uma só mulher ou um só homem a vida inteira? Isso é injusto e também impraticável. Tem tantas opções aí, tantas mulheres melhores do que a sua. Homens assim mais, do que o seu. Por que seguir essa regra de uma só mulher, um só homem, a vida toda? Isso é injusto, isso é impraticável, principalmente no século 21. É o que o diabo diz. Querido, pela graça de Deus, eu conheci sexualmente apenas uma mulher, que é a minha esposa. E sabe de uma coisa? Eu dou imensas graças e glórias a Deus por isso. Isso me traz imensos benefícios, alegrias,
satisfações. Isso me traz verdadeira felicidade, ter conhecido apenas uma mulher. Mas o diabo quer enganar a você e a mim, com essa ideia que você tem que conhecer, e que Deus é injusto, é mau, porque Ele te proíbe ter outros homens ou outras mulheres. Ele diz, por que permanecer num casamento difícil, sacrificial, se você pode ser feliz com outra pessoa? Ele diz, por que você tem de orar com perseverança? Se isso é tão difícil, desgastante, e Deus pode fazer o que Ele quiser sem a sua oração. Por que você tem que ser uma pessoa de oração, sofrer, orando? E por que você não pode navegar na internet o tempo que você quiser e assistir todas as séries e filmes que você desejar? E ele disse, se Deus fosse bom, Ele não proibiria nada a ninguém, não aceite a tirania dele. Queridos, essa é uma das primeiras e mais simples artimanhas do maligno. Ele tenta nos convencer de que Deus não é sábio, equilibrado, justo, nos limites que estabelece para nós. Agora, irmãos, é claro que depois da nossa queda espiritual e moral, nós realmente sentimos que os mandamentos de Deus, muitas vezes, são difíceis, desgastantes, pesados. Porém, o problema não está em Deus. Não é Ele que está sendo rigoroso ou exigente demais. Não, Deus só está sendo o que Ele é, santo e justo. Santo e justo. O problema está em nós, em nós. É a nossa corrupção que nos faz sentir a lei de Deus como se fosse um fardo terrível. A nossa corrupção, a nossa depravação, o nosso coração desesperadamente corrupto, que nos faz sentir as leis de Deus, os limites de Deus, os mandamentos de Deus, como um fardo terrível. Qual é a solução para isso? A solução é a nossa regeneração e santificação em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, como diz o apóstolo João. A solução é a nossa regeneração e santificação, pelo Evangelho e o Espírito Santo. Olha o que diz 1 João 5, 3, 4. Aqui, você fala assim, mas eu vejo, pastor, para mim tudo é pesado, é difícil, para mim tudo é exaustivo, é desgastante, para mim tudo é muito doloroso, é terrível. Irmão, o problema não está em Deus. Olha a experiência de João. A experiência de João pode ser a sua, deve ser a sua e a minha. Olha o que João está falando, 1 João 5, 3 e 4, vamos ler juntos? Porque este é o amor de Deus, ou seja, é o amor em nós por Deus. Isso é termos em nós o amor de Deus, ou por Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Ele está dizendo, se há em nós verdadeiro amor por Deus, nós não sentiremos os mandamentos de Deus como pesados, difíceis, impossíveis. Ele está dizendo que seus mandamentos não são penosos, verso 4. Por quê? Porque todo o que é nascido de Deus, o que é nascido de Deus tem o amor de Deus nele, tem o amor por Deus no seu coração, e ele vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então é nascido de Deus, tem a fé salvadora, tem o amor de Deus, então os mandamentos não são penosos, impossíveis. O que João está dizendo aqui? O novo nascimento, o nosso novo nascimento e amor a Deus nos nossos corações nos fazem ver
sentir os mandamentos de Deus, não como fardos, mas como proteção e vida para nós. Porque é isso que é, e nós veremos, irmãos. Os mandamentos de Deus não são fardos. Eles são proteção, eles são vida, eles são liberdade e libertação para nós. O primeiro casal podia ver assim, mas eles preferiram o engano. Então essa é a primeira cilada. Primeira cilada. As ordens de Deus são rigorosas, insuportáveis, desprezíveis. Espero que você saiba escapar, que nós escapemos dessa cilada do diabo. Segundo, irmãos, juntos, o proibido é melhor do que o permitido. Todos juntos? Qual é a outra cilada do diabo em Gênesis 3? O proibido é melhor do que o permitido. Olha o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Irmãos, o que levou Eva a fazer isso? Ela podia comer de todas as árvores do jardim, mas ela pegou também da que Deus tinha proibido. A resposta é que Satanás injetou no coração de Eva a seguinte ideia: essa árvore é melhor do que todas, eu não posso deixar de experimentar dela. É assim que às vezes o homem olha para a mulher e fala: oh, essa aqui é muito melhor do que a minha esposa, eu tenho que pegar essa mulher. O rapaz mesmo da igreja: ô menina, essa eu tenho que experimentar. Esse seriado é melhor do que todos, eu tenho que assistir esse seriado. E assim vai, né? Esse celular é maravilhoso, eu tenho que comprar esse celular. Às vezes não tem dinheiro para nada, mas tem de comprar aquele celular. Essa cilada, queridos, é muito popular em nossos dias. Ela é tida como uma verdade absoluta. O proibido é melhor do que o permitido. É tida hoje como uma verdade absoluta pela nossa sociedade. Mas me respondam, por favor, me respondam essas perguntas. O proibido pode ser mais prazeroso e gostoso por algum tempo, mas em médio e longo prazo, ele é melhor? Me responda. Me prova isso. Me prova. Que é proibido, qualquer tipo de coisa que é proibida para nós, pode ser mais prazeroso e gostoso, agora, nesse momento, ou por algum tempo, mas em médio e longo prazo, é melhor. É realmente melhor. Vamos considerar a vida como um todo. O proibido é melhor. Por exemplo, vale a pena trocar a esposa ou o marido e os filhos por um caso extraconjugal? Tem gente que tenta juntar as duas coisas, né, Oswaldo? Não, vou ficar aqui com a Jeane, com a Clarinha, né? Vou conservar a minha maravilhosa família, porque é maravilhosa, mas eu também vou pegar a outra aqui. Vai, Oswaldo. Vai. Eu vou ficar com dó de você. Com muita dó. Irmãos, vale a pena trocar a consciência limpa e tranquila pelo produto do roubo, da fraude ou da corrupção? Vale a pena perder o nome, a liberdade, a dignidade, a família, para o prazer do álcool, ou da cocaína, ou do crack? Vale a pena trocar a comunhão com Deus, apagar o Espírito Santo e virar um zumbi espiritual pela fornicação ou adultério? Vale a pena ofender, envergonhar Deus
e receber a disciplina dele por causa de um divórcio ilegítimo ou qualquer outro benefício pecaminoso. Pergunte a Davi se realmente foi melhor mandar que lhe trouxessem a mulher de Urias. O filme Atração Fatal foi lançado em 1987. Eu creio que ele ilustra bem essa cilada do diabo. O advogado Dan Gallagher tinha sucesso profissional, um casamento feliz e uma filha maravilhosa. Mas ele se deixou levar por uma mulher muito atraente, sedutora, que para mim não era bonita e nem mais bonita que a esposa dele. Mas é a concupiscência da carne, né? E ele teve o caso inflamado com essa mulher. Porém, irmãos, não demorou muito. E a vida dele, da amante da esposa, se tornou um total inferno. Tragédias aconteceram. Tragédias. O filme é bom por causa disso. Porque ele revela, ele mostra a realidade que a maioria dos filmes e novelas não mostram. Ele mostra a realidade do que significa pegar o que é proibido, amar, escolher e viver no proibido. E a maioria dos filmes e novelas não mostram isso. De alguma maneira o proibido não acaba bem. De alguma maneira, sempre, o proibido não acaba bem. E tem consequências terríveis e definitivas. Isso por quê? Porque a ordem de Deus é quebrada. E quando a ordem de Deus é quebrada, as coisas não estarão, não serão e não terminarão bem. Pode saber disso. Há um Deus, há um universo moral. Um outro filme que mostra essa verdade é Proposta Indecente, de 1993. No final, resta ao casal protagonista a frustração e o arrependimento profundos. Querido, guarde isso: o que Deus te dá e permite é imensamente melhor do que o que Deus te proíbe. Lembre disso. O que Deus te dá e permite é imensamente melhor do que o que Deus te proíbe. A cilada do diabo consiste na inversão dessa ideia. Um pastor chamado Ricardo Carvalho diz essas duas verdades. Preste atenção. Primeiro, o diabo faz você focar no que você não tem para tirar o que você tem. Eva tinha todas as árvores do jardim, podia comer, desfrutar, se lambuzar com todas as árvores do jardim. Mas pela desobediência, pelo anseio de pegar o proibido, ela não ficou nem com as árvores, as outras, e nem com a árvore proibida. Lembre disso: o diabo faz você focar no que você não tem para tirar o que você tem. Ele talvez esteja operando aí, tenha agido na sua vida, fazendo você olhar o que você não tem, o que você gostaria de ser, o que você gostaria de ter, e aí você vai perder o quê? Vai perder o que você tem, que é paz, que é alegria, que é conforto, que é segurança. Você vai perder a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Você vai perder talvez marido, filho, dinheiro. Você vai perder a ordem, a tranquilidade, a segurança que você tem hoje, para ficar com o que você agora está cobiçando. Segundo, o não de Deus
não é para te frustrar, é para te proteger. O não de Deus não é para te frustrar, é para te proteger. Foi isso que Deus disse para Adão e Eva, e é isso que nós vemos nesse capítulo 3 de Gênesis e em toda a Bíblia. Deus queria proteger, livrar, guardá-los da tragédia, da desgraça. Portanto, querido, preste atenção aqui. Tire os olhos, tire o seu coração do que é proibido para você. Em nome de Jesus. Retenha a sua mão. Encolha a sua mão. Feche a sua boca. Feche a sua mente. Desvie a sua mente do que é proibido para você. Tire os seus olhos disso. Saia da casa que é proibida você estar. Que casa você está indo? Que lugar você está indo que você sabe que é proibido? Você não deve estar ali, que você vai acabar comendo do que não deve comer. Corte o relacionamento. Corte o relacionamento com o que é proibido para você. Tire da sua casa, tire do seu celular o que te é proibido, antes que seja tarde. Deus está falando com você. Depois não diga, mas eu não ouvi, eu não sabia, eu não fui alertado. Terceira cilada, juntos. As ameaças de Deus não são tão verdadeiras quanto parecem. É o que Satanás fala para mim e para você diariamente. Irmãos, como eu estou vendo essa cilada funcionando na igreja? A maioria dos cristãos hoje acham que a palavra de Deus não é séria e que ela não tem sérias consequências. E aí nós ficamos, né? Nós sentimos um desejo, um impulso, uma vontade, e vamos dando vazão a isso. Vamos dando corda a isso. Por quê? Nós pensamos uma ideia, temos uma ideia, meu Deus, e vamos dando corda, vamos liberando, vamos sendo levados pelas ideias, pelos impulsos, os anseios do coração. Meu Deus, e a gente sabe o que a Bíblia diz, a gente está cheio de ouvir, mas vai dando liberdade, vai liberando. Por quê? Porque nós estamos caindo nessa cilada. As ameaças de Deus não são tão verdadeiras quanto parecem. Irmãos, se as pessoas crescem na palavra de Deus, elas não, por exemplo, não se divorciariam sem aquelas dois motivos bíblicos. Só um exemplo. Elas não divorciariam pelo menos fora das duas justificativas bíblicas. Elas não falariam coisas. Às vezes a gente faz declarações assim, tempestuosas, impetuosas, impulsivas, né? Porque a gente acha que o que vai sair da nossa boca não vai ter consequências. Olha o verso 4, irmão, leia comigo. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Estava falando para Eva, não vai ser, leva a sério, não vai ter problema não vai ter problema. Veja essas palavras de Satanás, essa afirmação dele em outras palavras. O diabo está dizendo nesse versículo, ele está dizendo para mim e para você, o que Deus diz simplesmente não é verdade, não é assim tão verdadeiro. Ele está dizendo, a palavra de Deus não é tão séria quanto parece. A desobediência a Deus não tem as consequências que prometem. Deus só está tentando tocar terror em vocês. Satanás está dizendo, desobedecer a Deus pode até ser bom.
E Deus não leva muito a sério o que Ele fala. Mesmo pecando, você vai se dar bem. Vozes do inimigo, voz do diabo. Meus irmãos, pergunte a Eva depois do pecado, depois que ela estava expulsa do paraíso, pergunte a Eva se essas ideias são verdadeiras. Pergunte a Eva se o não morrereis é verdadeiro, depois que ela saiu do paraíso. Vai perguntar para ela. Pergunte a Acã. Deus falou a Acã, não pega isso. Pergunte a Acã se essas ideias de que as ameaças de Deus não são sérias, não têm graves consequências. Pergunte a Acã se essas ideias são verdadeiras. Pergunte aos israelitas que morreram no deserto. Pergunte a Jimmy Swaggart, o televangelista. Pergunte a outro televangelista, Jim Baker. Pergunte ao protagonista do livro Além do Perdão, de Don Baker, da editora Betânia. Pergunte a ele se a palavra de Deus não é séria, se as ameaças de Deus quando desobedecidas, quando não levadas a sério, não têm consequências horríveis. Pergunte a Ananias e Safira. Mas, irmãos, essa cilada do diabo é extremamente moderna. E a maioria da igreja está caindo nela. Muitas pessoas, preste atenção, muitas pessoas ouviram Satanás dizer: é certo que não morrereis. E eles acreditaram no diabo. Acreditaram. Por isso, os seus corações estão mortos. Seus corações estão secos, duros, vazios, desérticos. Porque eles acreditaram no não morrereis de Satanás. Por isso, seus casamentos estão mortos, suas reputações estão mortas, seus ministérios estão mortos, seus filhos estão mortos no pecado. Porque, querido, é isso que vai acontecer. Quando você acreditar, se você acreditar que desobedecer a Deus, a ordem de Deus, os mandamentos de Deus, viver contra as verdades de Deus, não tem consequências, é isso que vai acontecer, a morte em todos os sentidos na nossa vida. Satanás não diz que apenas que o pecado é sério, não é sério. Ele diz que as consequências do pecado não são sérias. Mas, irmãos, escutem bem, o que a história da humanidade nos demonstra? O que a história da humanidade tem demonstrado? A história tem provado que o diabo ou Deus é verdadeiro. Meus irmãos, a história do mundo é uma história de destruição e morte. Destruição e morte. E a causa é essa cilada do diabo. Que o pecado não é sério, que ele não tem consequências sérias. Por isso, a história da humanidade está inundada de destruição e morte, em todos os sentidos. Lembre-se disso quando Satanás disser para você que você não precisa levar muito a sério a palavra de Deus. Olhe para a história da humanidade. Quando Satanás te disser que você não precisa levar muito a sério a palavra de Deus, olhe para a sua própria vida. Eu falei para você perguntar para um monte de gente se a palavra de Deus não é séria, se o pecado não tem graves consequências. Pode perguntar para mim. Nisso aí eu sou mestre. Pode perguntar para mim.
Eu vou te dizer se o pecado não tem sérias consequências. Quarta cilada de Satanás, nesse texto. Juntos, o caráter de Deus não é confiável. De novo, o caráter de Deus não é confiável. Aqui está o coração da tentação. E aqui está a cilada das ciladas. Leia o verso 5. Gênesis 3, 5, juntos? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Meus irmãos, nesse verso nós conhecemos a imensidão da sutileza de Satanás. Porque aqui o diabo faz 3 coisas espantosas, assustadoras. Preste atenção. Primeiro, ele faz 3 declarações verdadeiras. Olha bem, hein? Nesse versículo, primeiro, Satanás faz 3 declarações verdadeiras. São elas: Deus sabe. Primeiro, Deus sabe. Segundo, seus olhos vão se abrir. E terceiro, vocês conhecerão o bem e o mal. Em tudo isso, o diabo está falando a verdade. Segunda coisa assustadora que Satanás faz aqui. Com essas palavras verdadeiras, ele proferiu as 2 maiores mentiras que talvez já tenham saído do seu coração. Por isso que é cilada do diabo. Palavras verdadeiras embutidas de mentiras venenosas e mortais. Aqui estão as 2 mentiras maiores que talvez já tenham saído do coração desse anjo caído. E as mentiras são essas. Escute bem. Primeiro, se vocês comerem da árvore proibida, vocês serão grandes como Deus. Serão grandes como Deus. E segundo, Deus quer evitar que vocês sejam grandes como Ele, porque Ele é egoísta. Ele é egoísta. Ele quer evitar que vocês sejam grandes como Ele. Em outras palavras, irmãos, o diabo está dizendo o seguinte, preste atenção, o que Satanás está dizendo aqui, a respeito de Deus? Ele está incutindo no coração, na mente de Eva, essas mentiras horrorosas, acerca do caráter de Deus. Ele está dizendo, Deus tem motivos e intenções egocêntricos, perversos. Ele está dizendo, Deus é exclusivista, Ele quer evitar concorrência, Ele tem medo de perder o seu status de grandeza e poder singulares. Deus quer manter vocês no estado inferior de submissão e limitação. Satanás está dizendo, Deus não quer que vocês alcancem todo o seu potencial. Sabe, Adão, sabe, Eva, vocês têm um grande potencial e o diabo não quer que vocês alcancem isso. Que vocês atinjam e que vocês experimentem e que vocês realizem o grande potencial de vocês. E é isso que ele está dizendo hoje para a igreja, para a humanidade. É o humanismo secular, o seu potencial. Você pode, você acontece. Você alcança tudo o que você quiser. Principalmente se você deixar Deus de lado. Principalmente se você esquecer esse negócio de Deus. Ele está dizendo, Deus não quer que vocês sejam satisfeitos ou felizes o quanto podem ser. Deus não quer que vocês cresçam e apareçam. E a terceira mentira
Terceira coisa terrível que o diabo faz aqui. Com essas palavras verdadeiras, ele fez talvez a maior omissão enganosa da história. Por quê? Porque ele não explicou para Eva o que significaria exatamente conhecer o mal. Isso ele não falou para Eva. O que exatamente significaria conhecer o mal. Ele passou a ideia de que conhecer o mal seria um salto para cima, um progresso pessoal. Ele disse: Eva, se você comer, sabe, e Adão, vocês vão dar um salto para cima. Vocês vão ter um grande progresso pessoal, um grande desenvolvimento pessoal. Vocês vão evoluir muito. Ele passou a ideia de que conhecer o mal seria ter algo próprio da natureza e da grandeza de Deus. Mas, queridos, evidentemente, Deus sabia que conhecer o mal para Adão e Eva, conhecer o mal independentemente de Deus, seria um salto para baixo, seria uma queda pessoal, seria ruína, seria morte. É isso que seria conhecer o mal. E Deus sabia. Mas Satanás escondeu isso de Adão e Eva. Conhecer o mal aqui, independentemente de Deus, seria experimentá-lo, participar dele, ou seja, seria se tornar essencialmente mal. Deus está dizendo: vocês vão conhecer o mal, sabe? Se for independente de mim, se for em desobediência a mim, vocês vão conhecer o mal no sentido de participar dele, de tê-lo dentro de vocês, de se tornarem essencialmente mal. E essa verdade o inimigo omitiu e passou a ideia oposta. Hoje, veja as versões dessa cilada hoje em dia. Satanás ataca o caráter de Deus dizendo, preste atenção, algumas formas que Satanás ataca o caráter de Deus hoje. Ele diz: o Deus do Velho Testamento é um Deus mau. Ou, Deus está longe de vocês. Ele não se envolve nas questões desse mundo. Ou, Deus é bom, mas Ele não sabe tudo e não pode evitar certo tipo de tragédia e calamidade. Ou, Deus é amor, não lançará ninguém no inferno. Ou, Deus é a energia universal e suprema, que está em todas as pessoas e coisas. Ou seja, Ele é um Deus impessoal. Deus é só uma energia universal. A energia essencial de tudo. Ele não é uma pessoa. Ele não tem personalidade, como nós. É o que eles dizem. E, queridos, as duas principais, talvez mais nocivos ataques do diabo ao caráter de Deus hoje. Ele diz: Deus é só amor, só bondade, só misericórdia, só graça, só perdão, só favor e bênção. Ele diz que Deus é só isso. Que essa é a natureza de Deus, é só isso. Amor, graça, misericórdia, perdão, aceitação, compreensão, bondade. Ou então ele diz o contrário: Deus é só ira, justiça, santidade, castigo, condenação. É assim que ele está pervertendo o caráter de Deus na mente de pessoas que dizem: Cristo é meu Senhor e Salvador, a Bíblia é minha regra de fé e prática, mas eles não conhecem o Deus da Bíblia. Querido, quando você adora esse tipo de Deus que eu falei aqui, quando você adora esse tipo de Deus, você não está adorando o Deus verdadeiro.
Você está adorando uma caricatura de Deus. E é isso que o diabo quer. Porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas como nós vamos adorar Deus em espírito e em verdade, se na nossa mente e coração nós não sabemos quem é esse Deus? Não é adoração. Adoração a um Deus que nós não conhecemos não é verdadeira adoração. Nós estamos adorando um Deus falso, criado pela nossa própria mente, ou pior, que o diabo injetou em nós, instilou no nosso coração. O diabo não quer que você conheça, creia, adore o verdadeiro Deus. Veja ainda como o diabo desacredita Deus nas mentes dos cristãos. Presta atenção. Como é que ele desacredita Deus nas nossas mentes? Ele é o autor, junto com o nosso coração, o diabo é o autor desses questionamentos na nossa mente. Será que Deus existe mesmo? Ele fala para você. Ele pergunta para você e para mim. Será que Deus existe mesmo? Tem certeza que Deus governa esse mundo? Se Deus te ama, por que esse mal está acontecendo com você? Será mesmo que todas as coisas cooperam para o seu bem? Se Deus é fiel, por que você ora e não tem resposta? E tem certeza que Deus está fazendo o melhor por você? Meus irmãos, Deus continua dizendo, não comam dessa árvore, porque vocês morrerão. E isso reflete o caráter santo e veraz dele. Não coma dessa árvore. Mas Satanás continua dizendo hoje, para você, para mim, Satanás continua dizendo, comam da árvore, porque vocês crescerão. Vocês serão mais livres, mais soltos, mais felizes. Tudo vai dar mais certo para vocês. Em cada circunstância nós temos que escolher qual caráter é verdadeiro, qual caráter é confiável, o de Deus ou do diabo. Cada circunstância da vida nós temos que escolher. Eu vou crer e vou agir, pensar, decidir, viver conforme o caráter de Deus ou o caráter do diabo. Qual que é confiável? Quando chegar no céu, não vai precisar, né? Mas se você perguntasse para Adão e Eva, que caráter é confiável? Se você pudesse, vamos pensar melhor, se você pudesse voltar ao tempo e ir lá no Adão e Eva expulsos do paraíso e perguntasse para eles, que caráter é confiável? E finalmente, irmãos, número 5, juntos, e esse aqui, talvez é a essência das ciladas do diabo. Esse é o lema do mundo ocidental hoje, presta atenção, essa cilada aqui é o lema do mundo ocidental hoje. É conforme esse princípio satânico, é esse princípio satânico que inspira a sociedade, o homem do mundo ocidental de hoje. Qual é? O crescimento pessoal, a liberdade e felicidade estão na autonomia. É isso que ele te diz e diz para mim. Vamos falar de novo? O crescimento pessoal, a liberdade e felicidade estão na autonomia humana. Olha o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmãos, eis aqui a principal razão que Eva comeu da árvore que não devia comer. Ela acreditou, ela caiu nessa armadilha satânica. O crescimento pessoal, a liberdade, a felicidade
estão na autonomia do ser humano. Teologicamente, a autonomia significa: eu sou a lei de mim mesmo. Não é isso que talvez o inimigo está falando com você? Eu sou a lei de mim mesmo. Auto, eu, nomo, lei. Nomos, lei. Autonomia. A lei da minha vida está em mim mesmo. Teologicamente, isso é autonomia. Eu sou a lei de mim mesmo. Eu crio a minha própria lei e vivo de acordo com essa lei que eu crio. Eu não me sujeito a Deus, nem à lei de Deus. Eu sou autônomo. Eu tento ser autônomo, como só Deus é e pode ser. Olha a tragédia humana, irmãos. Aqui está a essência da tragédia humana. Eu tento ser autônomo, como só Deus é e pode ser. Eu tento ser Deus. Foi isso que Satanás quis ser. Tentou ser e por isso caiu. Se perdeu, se destruiu por toda a eternidade. Ele quis ser Deus. E foi isso que ele instilou no coração e na mente de Eva e de Adão. Vocês precisam ser Deus. E eles acreditaram. Não há nenhuma surpresa nessa cilada. Adão e Eva acreditaram que eles podiam ser autônomos, podiam ser independentes de Deus. Eles acreditaram que a autonomia, a independência de Deus, faria deles pessoas melhores, com uma vida melhor, pessoas muito mais plenas, livres, felizes. E Satanás fala a mesma coisa para mim e para você hoje. Ele diz: ser a sua própria lei é a chave da vida. É a chave da felicidade, é a chave da liberdade. Ele diz: ser a sua própria lei vai te fazer uma pessoa mais sábia. Ser a sua própria lei vai te fazer uma pessoa mais livre. Ser a sua própria lei vai te fazer uma pessoa mais plena. E, meus irmãos, sabe por quê essas ideias são falsas? Sabe por que elas são falsas? Por várias razões. Escute algumas das principais razões. Primeiro, nós não temos a natureza divina. Não temos os recursos da autonomia. Só Deus pode ser autônomo, porque só Ele tem os recursos da autonomia. Então essas ideias que você pode ser independente de Deus, independente da lei de Deus, você pode ser a sua própria lei na vida, no mundo, são horrivelmente diabólicas, destruidoras, falsas, porque nós não temos a natureza divina, não temos os recursos da autonomia. Só Deus tem isso. Segundo, o pecado, o mal extremo, existe e opera dentro de nós, ou não? Você não sente o mal dentro de você? Por que nós não podemos ser autônomos? Porque dentro de nós, irmãos, há um poder, há uma energia superpoderosa que está nos destruindo de dentro para fora. Como nós podemos ser autônomos? E terceiro, a maldição do mundo deteriora tudo que somos e temos.
Então a maldição está dentro de nós e ela nos destrói de dentro para fora. E a maldição está fora de nós e ela nos destrói de fora para dentro. Como nós vamos ser autônomos? Quarto lugar, o diabo está, além disso, né? Além do poder tremendo que está dentro de nós, nos destruindo de fora para dentro, o poder da maldição do mundo, que está aí, você sabe, você vê todo dia, você experimenta, né? Se observa, se assiste. Além da maldição do mundo que está fora, nos destruindo de fora para dentro, tem essa outra força horrível, horripilante. O diabo está em volta de nós para nos roubar, matar e destruir. O império das trevas. O império das trevas existe e é extremamente mais inteligente do que nós, mais poderoso do que nós. Como é que nós podemos ser autônomos? Em quinto lugar, Deus tem de nos julgar com justiça. Ou Ele vai nos julgar com a justiça da cruz, ou com a justiça do inferno. Por isso que não dá para ser autônomo. Nós somos maus, nós somos pecadores. E Deus tem de nos julgar. Ou Ele vai nos julgar com a justiça da cruz, ou vai nos julgar com a justiça do inferno, que é o próprio inferno. Portanto, queridos, a verdadeira independência, crescimento pessoal, liberdade e felicidade estão somente no Evangelho de Jesus Cristo. Só o Evangelho de Cristo nos dá os recursos que nós não temos. Só o Evangelho. Só o Evangelho de Cristo aniquila, invalida a lei do pecado que habita em nós. Só o Evangelho de Cristo neutraliza e vai aniquilar a maldição do mundo à nossa volta. Só o Evangelho de Cristo já venceu e vai destruir o diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do império das trevas. Só o Evangelho de Cristo vai nos dar a justiça de Deus, a justiça do próprio Deus, para que Ele nos aceite, nos abrace e celebre conosco por toda a eternidade. E, consequentemente, esse Evangelho nos resgata da justiça de Deus, que é o inferno, para aqueles que não recebem a justiça da cruz. Então, onde está a verdadeira autonomia? Onde está a independência genuína? Porque o ser humano pode e deve buscar e usufruir. Onde está o crescimento pessoal, a liberdade, a felicidade? Somente no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não caia na cilada da autonomia. Não caia na cilada da autonomia. Concluindo, irmãos, preste atenção. Quais as consequências de nós cairmos nessas ciladas e outras? Talvez você não esteja muito convencido ainda. Para combater, para se desviar, para fugir a todo custo dessas ciladas. Quais as consequências de nós cairmos nessas ciladas? 5 ciladas que eu citei e outras. Olha aí na sua Bíblia, Gênesis ainda 3. Eu vou só citar, mas depois você pode ler em casa. Parte da resposta das consequências de cairmos nessas ciladas e outras está em Gênesis 3, 7 a 24. Gênesis 3, 7 a 24.
O que o primeiro casal passou a experimentar depois que eles caíram nas ciladas do diabo. Olhe bem, o que Adão e Eva passaram a experimentar depois que caíram nas ciladas do diabo? Eles passaram a sofrer. Escute aí, acompanhe comigo. Eles passaram a sofrer vergonha, verso 7, culpa, verso 8, medo, verso 10, acusações mútuas, um tentando transferir a sua culpa para o outro, atribuir a sua culpa ao outro, versos 12 e 13, eles passaram a sofrer os castigos divinos, versos 14 a 19, inimizade, verso 15, eles passaram a sofrer, a experimentar o sofrimento físico e psicológico, verso 16, parte A. Eles passaram a experimentar conflitos e frustrações relacionais, verso 16b. A maldição da terra, verso 17. Eles passaram a sofrer fadiga física e mental, verso 17 a 19. Passaram a experimentar morte espiritual, a morte espiritual simbolizada na expulsão do Éden, versos 22 a 24. E passaram a sofrer a morte física, verso 19. Queridos, qual é a nossa escapatória de toda essa realidade horrível? Qual a nossa escapatória das consequências de cairmos nas ciladas do diabo? Os nossos primeiros pais caíram e nós estamos sofrendo as consequências. Mas cada vez que eu e você caímos de novo numa dessas ciladas, as consequências se multiplicam. As dores, a tristeza, a culpa, o medo, a opressão satânica, a derrota, os relacionamentos quebrados, a ausência de Deus, o Espírito Santo apagado, enfim, a morte nas suas diversas formas, toda vez que nós caímos numa cilada do diabo. Como nós podemos escapar? Em primeiro lugar, eu vou resumir. A forma de escaparmos é Cristo e nele tomarmos toda a armadura de Deus. Essa é a chave de evitarmos, de não cairmos nas ciladas do diabo e de escaparmos das consequências daquelas que nós já caímos. Cristo como nosso único Senhor e Salvador e nele tomarmos toda a armadura de Deus. Porque é exatamente isso que diz Efésios 6:11. Olha aí, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você tem Cristo como Senhor e Salvador? Então você tem que nele tomar toda a armadura de Deus. Você já sabe o que é a armadura de Deus. Já falei aqui dois domingos anteriores, eu falei o que é a armadura de Deus. Então você já sabe o que é a armadura de Deus. E você já sabe como usar essa armadura. A questão é, para usar essa armadura, você tem que ter Cristo como seu único Senhor e Salvador. Porque Cristo faz você amar, apreciar, se deleitar na armadura de Deus.
Você tem que ter Cristo como seu único Senhor e Salvador. Essa é a pergunta. Você já se converteu a Jesus Cristo? Você já se converteu?